Olá, seja bem-vindo ao podcast Leia-se, seu podcast especializado em arte, cultura e produção de conhecimento. Hoje temos a honra aqui de receber duas convidadas muito especiais. A escritora Mariana Damasceno, escritora de livros infantis, inclusive 2 publicados pela editora Matriz, Guejo e Caranguejo e O Sertão Iluminado. E também cordelista, faz parte da Academia Alagoana de Cordel, de poesia de cordel. E estamos aqui com a vereadora Teca Nelma, que é vereadora de Maceió, pelo PT. E hoje nós vamos conversar aqui sobre temas relacionados ao universo feminino e, inevitavelmente, vamos trazer uma reflexão sobre misoginia, machismo. Para começar, vamos lançar esse tema, né? A gente aqui atua em algumas áreas que ainda são hegemônicas, né, do gênero masculino. E aí eu queria passar a bola para vocês e perguntar como é ser escritora num ambiente ainda que é um ambiente literário dominado pelos homens, e como é atuar na política, que esse sim é um ambiente ainda muito hegemônico masculino. Quem começa? Acho que dá para eu fazer uma introdução aqui. Se o meio literário é um meio que faz parte da sociedade, inevitavelmente ele também sofre os atravessamentos do machismo, da misoginia. É um trabalho profissional, né? E em todas as áreas que a gente imagina, os homens eles acabam tendo um domínio maior, procurando remunerações maiores, acabam tendo reconhecimentos maiores também. Não seria diferente no campo literário. Eu também sou cordelista, né, na literatura de cordel, que historicamente é um meio muito predominantemente masculino. Quando a gente olha lá para trás, né, temos muitas escritoras cordelistas que só podiam assinar, né, seus títulos com pseudônimos, usando nomes dos maridos, inventando outros nomes masculinos. Então, não se quebra uma cultura como essa de forma rápida. É verdade. Né? Não se quebra em pouco tempo. Então, faz parte da nossa luta e diariamente quebrando aos pouquinhos. Então, o que eu vivencio hoje é um pouco melhor, um pouco mais aberto do que quem esteve em lugares parecidos há muito tempo. Então, eu espero que as mulheres que venham à frente também tenham caminhos muito mais abertos do que o meu também. É mesmo, a gente deve muito às percussoras, né, dessas áreas que a gente atua hoje, com muito mais liberdade do que elas, né? Todos os gêneros literários, não só no Brasil, mas no mundo, as mulheres tinham que se esconder por trás de algum pseudônimo para publicar livros, porque em alguns países era até proibido mesmo, né? Uhum. Era até... As mulheres não tinham nem direito à educação, quanto mais a voz na literatura, né? E Teca, como é lá você, essa jovem, num ambiente tão masculino? Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu estou muito feliz e honrada de estar aqui batendo esse papo, conversando junto com mulheres potentes. Então, eu estou muito aqui. feliz. Queria agradecer imensamente. E dizer que, assim como ela falou sobre a questão do espaço literário ser um espaço de reflexo da sociedade, a política, ela também está nesse meio, né? E eu quero ser bem sincera, não é fácil, tá? É bem difícil ser mulher e ser jovem. Como eu não consigo dissociar essas duas informações sobre mim, são duas informações que são intrínsecas à minha realidade. Ser jovem e ser mulher dentro do espaço político, eu ganhei a minha primeira eleição com 21 anos de idade. Então, a primeira coisa que rolava era sempre um questionamento, que inicialmente poderia até parecer inocente, né, entre aspas. Você sabe o que você está falando, mas você tem certeza? Sim. Até chegar assim, como a gente fala aqui no Nordeste, vai tirar a catinga do mijo. Desculpa aí, nem sei se pode no podcast, mas era desses comentários que eu escutava de forma bem chula. E uma das coisas para mim que o que eu sempre tento bater é que é muito difícil a mulher entrar na política, né? A gente vê com os dados que nos é apresentado. Aqui na Câmara de Vereadores são 5 vereadoras entre 27 vereadores. Na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas são 5 entre 27. No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, 18% e no Senado, 19%. A gente ocupa o ranking mundial 133. Então, ainda é muito baixo, perto a todos os desafios que temos. Então, entrar é difícil, mas permanecer no espaço político é tão difícil quanto. Imagino. Porque existe a violência política de gênero que foi tipificada recentemente. É uma novidade essa tipificação, mas a violência ela sempre existiu. Então, algo que eu sempre costumo falar nos espaços que eu vou para debater mulheres na política é que a gente não pode naturalizar a violência. A gente não pode se acostumar com aquilo que é violento.
E quem define se a violência é grande ou pequena é quem sofre. Sim. Quem define o tipo de violência é quem está nesse espaço. Então, assim, a violência política de gênero é algo que me persegue, que me acompanha. E, infelizmente, eu sempre falo que é até democrático a violência contra a mulher, porque independente da esfera de poder que você esteja, ela vai te alcançar. Seja as mulheres, claro, um maior poder aquisitivo, no espaço de privilégios, até as empobrecidas e vulnerabilizadas. Elas também sofrem. Então, assim, tá na política é uma resistência diária, mas também é muito gratificante, porque a gente pode transformar a vida de mais mulheres nesse espaço. Ô, Teca, e tem muita mulher interessada em ingressar na vida pública? Você percebe um interesse assim, das mulheres? Eu percebo até interesse, mas a dificuldade de ocupar esse espaço é grande. E aí a gente tem que falar do trabalho do cuidado não pago, né? Da dupla e tripla jornada de trabalho da mulher, que muitas vezes, infelizmente, quando chega em casa, é aquela coisa, da escala 6x1. O que é a escala 6x1 para um homem é aquele que trabalha e um dia descansa. Para a mulher é 7x0, porque quando ela chega, ela vai lavar a roupa, ela vai cuidar do filho, ela vai trocar fralda, vai cozinhar a comida durante a semana para levar a marmita para o trabalho. Ela vai, às vezes, até cuidar, entre aspas, do marido, que é um homem funcional, mas deveria ser funcional e não é. Então, assim, a gente precisa que o ambiente político entenda essa especificidade de ser mulher na sociedade de hoje para que essa inclusão aconteça. Mas, infelizmente, na maior parte dos partidos, pouquíssimos são presididos ou têm nos seus membros a maioria mulher. Felizmente, o partido que eu faço parte hoje, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, a gente tem uma cláusula de cota de 50% nos espaços de poder. Então, dentro dos diretórios, a gente sempre tem esse avanço, né? Mas ainda nem sempre ele é cumprido 100%. Por exemplo, hoje na presidência a gente tem o Edinho. Já foi a Gleice Hoffmann, hoje é o Edinho. E os vice-presidentes, os 5 vice-presidentes são homens. Então já é preocupante também que mesmo no espaço progressista, o progresso está acompanhado do machismo. E olha que tem algum tipo de política que garante uma certa cota feminina, né? Existe. Nas candidaturas. A gente tem a cota... Então, é isso que é algo que eu sempre questiono, né? A cota é de gênero. A cota não é do gênero feminino. Então, é 30% para o gênero, não 30% para as mulheres. É algo que a gente se questiona, que às vezes, não, a cota de 30% já tá feita. Mas por que não pode ser ao contrário? 70% de mulheres e 30% de homens. No meu gabinete, por exemplo, quando a gente ganhou, a gente fez uma seleção pública para compor. E a gente inverteu essa cota. A gente contratou 70% de mulheres e 30% de homens. Justamente para fazer uma reparação histórica. E, além disso, se eu quero construir política pública, eu tenho que trazer aqueles que mais sofrem pela ausência delas para estar junto comigo nessa construção. Então, existe essa cota. Infelizmente, tem as fraudes da cota de gênero, que está sendo também fiscalizado pelo poder público, pelo Tribunal Eleitoral. Ele tem fiscalizado as candidaturas que chamam de candidaturas laranjas, que são mulheres que colocam as mulheres nesse espaço para repassar dinheiro para homens e tudo mais. Existem as fraudes, mas não é porque ela é mal utilizada em alguns aspectos que ela deve deixar de existir. Porque logo me perguntam, a cota quer obrigar a mulher está lá se ela quiser. Mas como se esse espaço não foi nem pensado para nós. Ele foi pensado totalmente masculinizado e muitas vezes a gente nem era esperada que ocupasse esse espaço, né? A gente enfrenta um longo trabalho de mostrar que esse espaço também é nosso e a gente pode ocupá-lo. Inclusive, até abrindo um parênteses aqui, Teca, que o que me parece é que essa manutenção da violência de gênero é também uma maneira de afastar as mulheres na entrada da vida política. Com certeza, porque com certeza. É como se fosse uma autopreservação da mulher de dizer, eu não vou, porque eu sei que eu vou sofrer violência. É violento. Eu sei que vai ser pesado, então é como se fosse mais confortável para os homens investirem na violência, porque isso impede, inclusive, as mulheres de quererem acessar os espaços, né? E quando a gente questiona, é assim, isso é mimimi, aguenta que vai ficar pior. Você não pediu para entrar, tem que aguentar, porque é assim mesmo. E, assim, são violências que eles querem que a gente se acostume com elas. Dizer que é dessa forma que a gente tem que se masculinizar para estar nesse espaço. E não, a gente pode estar nesse espaço também sendo quem a gente é, nós somos. Mas é bem complicado. Mas isso não quer dizer que a gente não incentiva mulheres na política, não, tá? Mas a gente fala a realidade, que é violento e a gente combate esse tipo de violência diariamente. E existe assédio também, suponho. Existe assédio bastante, dentro e fora. Existe, assim, vários tipos de assédio, né? Não falo só do assédio sexual, porque eu acho que todo mundo, infelizmente, acaba conhecendo alguma mulher que já sofreu algum tipo de assédio. Assim, eu não conheço uma pessoa que não tem alguém no seu ciclo que já sofreu alguma coisa.
A gente viu a presidenta do México, por exemplo, recentemente, que num espaço político, ela é presidenta de um país, um homem passou a mão nela. De uma forma assim, filmado, todo mundo vindo, televisionado. Recentemente também, a chefe de gabinete da Secretaria das Mulheres do Estado, da SEMU, ela sofreu violência. Ela estava em Brasília, um homem perseguiu ela do lobby do hotel até a porta do quarto, pedindo o número de telefone, querendo ter, enfim, informações sobre ela. Ela precisou da ajuda da secretária para fechar a porta e pedir que esse homem saísse. O hotel filmou e disse que não podia ceder os dados para abrir um BO pela Lei de Proteção de Dados, LGPD. E aí a pessoa que foi violentada teve que esperar a Lara voltar para Maceió para fazer o BO aqui em Alagoas. Então, assim, é recorrente. Os casos de assédio virtual também a gente sofre bastante. E, assim, é sempre palavras de baixo calão e coisas que associam a feminilidade. Tipo assim, vai arrumar um lavado de roupa. Você nem sabe lavar roupa, quer entrar na política. Tipo, aí falam do meu cabelo, porque ele é cacheado. Você nem sabe pentear. Vai aprender a pentear o cabelo para você entrar na política. Sua 4 olhos. Enfim, vários tipos de comentários, bem quinta série mesmo. A gente já escutou. De vários tipos de pessoas, até o não reconhecimento. Sabe uma coisa interessante? Quando eu ganhei a eleição, eu tinha 21 anos, eu tinha acabado de sair da faculdade, me formei em Relações Internacionais pela UNB, e eu andava feito um estudante, sabe? Eu andava como eu ando hoje, de tênis, uma calça, uma blusa, nada muito formal. Uniforme de uma jovem, né? Exatamente. Só que buscando conforto. Eu parei de ser reconhecida como vereadora nos espaços. As pessoas perguntaram se minha assessoria, que tinham pessoas mais velhas do que eu, eram as vereadoras e eu era a coadjuvante. Ou quando eu ia nos espaços, não me reconheciam como tal, porque eu não estava. E aí eu comecei a tentar performar uma feminilidade que não era minha. Eu comprei salto alto, que eu não tinha. Eu passei a usar mais maquiagem, que eu mal usava. Eu troquei de roupas. E aí eu vejo essas fotos hoje, né? E eu não me reconheço. Eu tentei performar outra pessoa para que fosse aceita nesse espaço. Até que eu, enfim, deixei para lá com muita terapia, né? Minha terapeuta Luciana, maravilhosa, manda um beijo sempre onde eu posso. Me ajudou muito, eu faço terapia há muito tempo. Me ajudou muito a vencer todos os percalços e me reconhecer nesse espaço que eu posso ser uma mulher jovem, não andar de salto alto, ainda ser mulher e estar na política. Mas isso são barreiras que a gente enfrenta, às vezes, sem perceber. Não, e o que é impressionante, a gente chegou no século XXI. Eu, quando era adolescente, achava que chegando no século XXI, muitos assuntos que, na época da minha infância, eram tabu, que a gente ia sepultar tudo aquilo e que a gente ia ter, conviver com mulheres em vários espaços e ia ser uma coisa completamente natural. Mas me parece que agora, em pleno século XXI, há uma... Como é que eu posso dizer? Forças retrógradas atuam para que a gente volte para um passado que não dá para voltar, né? As mulheres não vão entrar numa caixinha, os LGBTQIA+, não vão voltar para o armário, ninguém vai voltar para o lugar onde estava antes. Acho que a gente está conseguindo direitos e queremos avançar nesses direitos, né? Mas hoje a gente percebe que há um esforço muito grande de algumas áreas retrógradas, né, da sociedade para que a gente volte à década de 50, sei lá, às vezes até para a era medieval, né? Onde a mulher tinha um papel e as pessoas tinham que ser de um jeito e a religião ia reger as normas e a vida de todo mundo, né? Então, assim, na verdade, vivemos ou não vivemos num ambiente de liberdade? Ou há uma pressão para a gente perder as liberdades que a gente conseguiu? Como é que vocês analisam esse contexto? Eu vim para cá, né? Eu estou vindo de um congresso brasileiro de literatura de cordel e tive a oportunidade de mediar uma mesa que foi chamada de Preconceito no Cordel é verso de pé quebrado. Que o verso de pé quebrado a gente chama quando aquilo não dá certo, né? Quando a poesia, a rima não bate, a estrutura não é boa. Então, falamos um pouco sobre os diversos tipos de preconceito na sociedade e na literatura, mas a primeira pergunta que eu joguei para as duas palestrantes foi se elas, estando ali, queriam estar para falar sobre preconceito. E a primeira resposta que eu recebi foi não. Eu queria estar aqui podendo falar sobre diversas outras coisas. Mas essas pautas a gente não fala porque quer, a gente fala porque precisa. Então, é muito cansativo dar um passo para frente e, às vezes, 3 para trás. É verdade. Então, tem até uma professora minha que ela disse que parece que a gente usa tanto algumas palavras que elas ficam gastas.
né? Quando a gente fala machismo, misoginia, preconceito, parece que a gente já repetiu tanto que as pessoas dizem, não aguento mais falar sobre isso, é tanta repetição, mas a gente que fala, a gente também não gostaria de estar precisando repetir tanto, né? Então, acho que a política rege a sociedade, né? Tudo que a gente faz tem um atravessamento político, da comida que a gente põe no prato, dos livros que a gente lê, das notícias que a gente assiste, dos meios que a gente acessa. Então, se a política retrocede, a sociedade retrocede junto. Então, é por isso que a gente não pode baixar a guarda. É verdade. Tem um autor que eu li que ele tem uma frase muito boa, que é os direitos... Norberto Bobbio, os direitos não vêm todos de uma vez e nem de uma vez por todas. E eu trago essa frase muito comigo porque a gente precisa estar atento e forte o tempo todo. Nossos direitos não são eternos, eles foram conquistados com muita dificuldade. Nossos espaços vieram de muita luta, não foram entregues, não foram dados, né? Foram realmente lutados para que se conseguisse aquilo e eles não são permanentes, definitivamente. É por isso que a gente precisa tanto de mulheres na política, de mulheres em espaço de decisão, e não só de mulheres, mas de pessoas como um todo que entendam a causa, as causas, que se engajem com elas e que não deixem que esse retrocesso, é até contraditório, mas é um retrocesso que avança, né? Sim. A gente está retrocedendo enquanto a gente caminha para frente e é uma confusão muito grande de tudo isso, mas hoje o que eu vejo na sociedade é isso. É um envolvimento político e religioso que quer, de fato, fazer com que nós perdamos direitos, com que nós perdamos espaços, sabe? É acabar com cotas, é acabar com políticas afirmativas, com espaços voltados para... com cotas de gênero também. Então, definitivamente não dá para baixar a guarda. Não dá. Assim, mais recentemente, porque eu sou mulher casada há quase 25 anos, então eu confesso que vivo numa bolha, né? Que me preserva de muitas coisas. E só recentemente é que eu fui descobrir todo esse universo da machosfera, né, que o pessoal chama, que tem esse discurso de ódio contra as mulheres, o pessoal incel, red pill. E eu fiquei absolutamente chocada, porque eu achava, veja só que ilusão, que já eram, vamos dizer assim, as mulheres uma página virada em várias áreas da vida, do mercado de trabalho, que já era uma coisa festejada por todo mundo, respeitada por todo mundo, e de repente eu vi que há um grupo de homens, isso é quase um movimento social, meu Deus, dizendo como uma mulher deve ou não deve fazer, que a mulher com mais de 30 anos é como se fosse um carro velho que não serve para nada, se a mulher tem um filho, é uma péssima candidata a namorada de alguém, que a mulher não pode usar uma roupa assim. Menina, é um universo de coisas que eles dizem e eles se repetem. É absurdo. Eu fiquei horrorizada quando eu conheci esse universo, né? Confesso que senti repulsa mesmo. E fico até assim, chocada de perceber que isso tudo se formou e que ganhou vamos dizer assim, uma grande força, né? Na sociedade. Não é um problema brasileiro. A gente está vendo que nos Estados Unidos também isso já é um problema social, né? Mas, na cabeça de vocês, na opinião de vocês, o que a gente deve fazer para conter essa onda de ódio que vem contra as mulheres e contra as minorias de uma forma geral? Porque esse grupo da machosfera está todo armado contra as mulheres, né? São muitos discursos de ódio. A gente vê hoje que o Brasil está enfrentando um problema seríssimo de feminicídio, de violências contra as mulheres de todo tipo, né? Na opinião de vocês, o que gera essa violência, apesar dela sempre ter existido? E por que essa onda, esse movimento de ódio se formou contra as mulheres? Qual a opinião de vocês? Assim, eu entendo muito que quando as mulheres se reúnem e participam do movimento político, entendendo que as mulheres são seres de direito e que a gente precisa combater os privilégios, a gente avança no feminismo. Até mulheres que não se reconhecem com essa palavrona, né, feminismo, elas são feministas muitas vezes sem saber que são. E militam no feminismo pela igualdade de gênero sem saber o que é isso. A gente tem um mecanismo contrário, né, que é esse não quero abrir mão dos privilégios, e as frustrações individuais que cada pessoa teve se transformam num discurso único de desvalidação da mulher.
Então, eu acho que os red pills, incels e tudo mais classificam sempre o homem alfa e a mulher beta como se fôssemos coadjuvantes da história masculina. Às vezes vem pautado de um discurso religioso, às vezes não. A gente precisa ter cuidado e avaliar, porque existe o progresso dentro da própria religião, não dá para tratar todos do mesmo jeito, né? A gente tem um progresso também dentro delas. Mas é algo que me preocupa, porque eles estão se infiltrando em todas as esferas, na juventude também. A gente teve um caso recentemente de uma mulher das Forças Armadas que foi assassinada, que inicialmente não sabiam que era um feminicídio e foi descoberto depois. E quando abriu as conversas dela com o rapaz da polícia que assassinou ela, que inclusive quando foi levado para a delegacia, ele foi abraçado pelos colegas também policiais, que para mim é algo que, assim, você é um agressor, é inconcebível, assim, contra minha existência, sabe? Chega, me deu um calor quando eu vi aquilo. Eu disse, meu Deus do céu, as pessoas estão fingindo que nada aconteceu com um cara que assassinou a mulher. E os discursos e as conversas eram de red pill, sem ele saber. Às vezes ele estava embebido no discurso sem ter essa palavra, sabe? Red pill, machosfera. Mas que ele tinha esse discurso também. Ele falava que a mulher era coadjuvante, que nasceu para auxiliar, que ele era um homem alfa e ele tratava ela como uma mulher beta. Enfim, isso está embebido nas Forças Armadas, isso está dentro da juventude e a gente está acompanhando todo esse processo. E tem que ter muita cautela. O estupro coletivo que aconteceu também recentemente, dos jovens, que eram jovens de 17 anos, as pessoas questionando se foi estupro mesmo, se realmente aconteceu, questionando a violência, se ela existiu ou não existiu. Então, assim, é um espaço doentio, é um espaço sofrido, mas que a gente, enquanto sociedade, precisa assumir a responsabilidade para redirecionar essas pessoas. Porque senão a gente vai se acostumar também com esse espaço e dizer que é só um movimento conservador que quer voltar. Mas eu acho que é muito mais abrir mão dos seus privilégios e tentar retomar o espaço que está sendo voltado para a igualdade, para uma esfera de dominância novamente, sabe? E aí, como você bem disse, a violência, o ódio contra as mulheres sempre existiu. É cultural, né, na nossa sociedade. Mas eu também atribuo isso muito à amplificação dessas vozes por causa da internet. Sim, então, você consegue se articular de maneira mais rápida e mais fácil, você consegue criar comunidades e alimentá-las de um jeito muito simples. Então, não tem como pensar em soluções sem falar sobre a regulamentação das redes também. Com certeza. Então, isso é uma pauta política, né? Porque a gente poderia fazer... Podemos batalhar por que tipo de mudança nas redes sociais para frear essa onda de ódio? Eu acho que, assim, o que ela trouxe como regulamentação das redes é o principal. A gente teve recentemente um avanço com o ECA Digital, acho que todo mundo está sabendo, que foi a regulamentação das redes para jovens, adolescentes e crianças, como eles vão utilizar as redes sociais. Foi um avanço, mas a gente não pode também naturalizar que discursos misóginos, que infelizmente a misoginia ainda não é tipificada aqui no Brasil, sejam tratados com naturalidade. Acho que muita gente viu recentemente a Trend, que foi lançada, que assim, se a minha mulher era um cara pedindo em casamento, estou me preparando se a mulher falar não. E aí era batendo na futura esposa se ela negasse o pedido de casamento. Isso foi tratado como um meme, como algo, enfim, de piada, viralizou, né? Muita gente fazendo. Isso não pode ser normalizado e entregue pelo conteúdo, pelo algoritmo, que tem lado, que tem posicionamento, não é isento de nada, como algo natural. Uma piada como essa, que atinge diretamente as mulheres, não pode ser massificada como algo natural dentro da sociedade. Pelo contrário, assim, a regulamentação das redes é algo que a gente sempre bate na tecla enquanto partido e a gente precisa se organizar enquanto sociedade para ter essa capacidade. Mas é algo também que quando o parlamento começa a se posicionar em prol da questão da regulamentação das redes, as redes se organizam contra o parlamento, porque eles não querem ser regulamentadas, né? Elas querem continuar livremente do jeito que elas estão. Então, também é um movimento internacional, não só do Brasil, mas que envolve atores internacionais nesse processo. Agora, o que seria ideal na prática? Por exemplo, proibir a publicação desses conteúdos, não monetizar esses conteúdos na internet? O que na prática a gente pode propor para que essas pessoas... Porque se formou uma verdadeira indústria, né? Esses homens que propagam ódio, eles vendem palestras, eles vendem livros, eles estão em podcasts, quer dizer, eles têm uma audiência e eles ganham muito dinheiro com isso,
são pessoas que se tornam verdadeiras celebridades do mundo do ódio e da misoginia. Sim. E eles têm um orgulho incrível, né? De repetir as barbaridades que eles repetem cotidianamente. Se a gente vive e sobrevive imerso no sistema capitalista, né? O primeiro passo, sem dúvida, seria a desmonetização. Então, essas pessoas, o algoritmo se alimenta de ódio, né? A repercussão. Até pessoas que tentam argumentar contra algum discurso de ódio, de alguma forma estão levando aquele conteúdo para frente. Eu sempre falo muito, né, com algumas pessoas que me seguem, com diversos seguidores, na verdade, na internet. Não engajem em perfis de extrema-direita, não engajem em perfis que vocês discordam. Mesmo que você tente explicar algo, mesmo que você tente rebater algo, se você comenta naquela postagem, você está engajando. Então, a gente tem muito mais vontade de rebater algo que mexe com a gente, né? Você fica muito mais indignado e aí, consequentemente, vai se retroalimentando. Então, tem as pessoas concordando e tem as pessoas discordando. Todas elas fazem aquele conteúdo ir para frente. Então, os recortes de vídeos longos, né, é uma grande indústria hoje, Sim. recorte de vídeo. Então, pega-se uma palestra, né, dessas pessoas que monetizam e eles pagam outras para fazer apenas recortes que viralizem nas redes sociais. Então, se você desmonetiza essa indústria, digamos assim, você está cortando na raiz. Quer dizer que ela vai acabar? Não, mas ela também precisa de dinheiro para sobreviver. E o que se vê é que as plataformas não querem essa desmonetização, porque isso também gera lucro para elas. Então, a gente roda e volta para a questão financeira e volta para o lucro. Então, o lucro também alimenta o discurso de ódio contra as mulheres, contra minorias sociais, contra públicos vulneráveis. Então, a gente conseguindo essa desmonetização, a gente partindo para uma regulamentação das redes, a gente tendo apoio, né, de parlamentares, de projetos de lei que virem leis, que sejam implementados, a gente já dá um passo muito grande como sociedade. E aí vem todos os outros desdobramentos, né? Vem a questão do ECA, que surgiu agora, o ECA digital é importantíssimo. Criança não deve estar na internet, não deve. Existe ali um público específico para aquilo e não é a criança. Então, e criança é um público vulnerável, né? Existe diversos jogos, foge até um pouco do meu conhecimento, porque eu não entro nessa questão de jogo infantil. Muitas coisas eu conheço já quando repercute negativamente, sabe? Mas os pais que acompanham as crianças, que sabem que elas jogam online, como é fácil abordar uma criança, né? Um ser vulnerável, como é fácil induzi-la a fazer alguma coisa. Quantos casos de suicídio a gente tem por indução de plataformas da internet, inclusive por inteligência artificial, né? Olhe como a problemática se estende, olhe quantas coisas vão se ramificando ali, e aí tendo esse acompanhamento, essa regulamentação, aí a gente consegue culpar quem deve ser culpado, culpabilizar, né? Porque plataformas enquanto negócio, elas não seriam responsabilizadas. Quem está por trás dela? Quem faz aquilo? Quem programa o algoritmo? São pessoas. Então, se um algoritmo é racista, se um algoritmo é machista, se é misógino, ele foi programado para ser daquele jeito. Ele não se auto-intitulou, ele não se firmou sozinho ali. Então, as pessoas que estão por trás disso, elas precisam ser responsabilizadas. Aí parte para esse princípio que a gente já falou aqui desde o início, que é regular essas redes. E quem se beneficia com a não regulação, com a não regulamentação? São as pessoas que praticam essas coisas. São as pessoas que estão envolvidas com esse lucro diante de crimes, que elas não querem que isso aconteça, com as mentiras. A gente está em um ano eleitoral. A gente avança diariamente na inteligência artificial. Eu me considero uma pessoa que consegue identificar bem conteúdos de inteligência artificial, mas em algum momento eu já fui enganada. Eu já fui também. Então, com certeza. Comum. Mesmo eu sendo jovem, eu também tenho momentos que eu fico assim, mas espera aí, está muito esquisito, está muito estranho. Então, se a gente não se antecipa ao problema, o problema vai dominar tudo. Em um ano eleitoral, a internet e a inteligência artificial, as redes, elas são decisivas entre eleger ou não eleger alguém. E é curioso, assim, as mesmas pessoas que pregam essa liberdade de expressão irrestrita, que não querem regulamentar, são as mesmas que são as conservadoras e querem retroceder os direitos, né? É verdade. É curioso fazer essa análise de junção de discurso, o que é liberdade e o que não é. É liberdade para quem eles devem dar e quem eles retiram a liberdade, né? Sim. Porque se a gente falar da população LGBT, a liberdade para eles deve ser tolhida.
mas se for liberdade de expressão para fazer discurso de ódio, eu tenho que dar toda a liberdade. Então, assim, é curioso fazer análise sobre essa junção, né, dessas pessoas nesses espaços e ambientes. Não, e outra coisa que também me causou espanto quando eu finalmente descobri esse mundo, né, pelo avesso que existe hoje, é a cumplicidade de algumas mulheres também. E com isso tem um outro movimento que é formado por mulheres que defendem o direito desses homens, né, de odiar as mulheres normais, né? É isso, né, que a gente Porque tem fala. de um lado mulheres que fazem questão de propagar de uma forma romântica um estilo de vida que é só para elas, né? Mulheres assim muito ricas que ficam dedicadas só a cuidar dos filhos, numa fazenda linda, fazendo pão, as coisas assim, né? Como se isso fosse um modelo de vida a se escolher, a replicar, como se todo mundo pudesse ter esse tipo de privilégio, que também, sei lá, é um estilo de vida que não me atrai, mas vamos lá, a quem queira. Mas tem mulheres que entram assim na rede para dizer coisas do tipo: quem inventou o feminismo foi uma mulher feia. Tem uma coisa que eles falam muito: feminista do sovaco cabeludo. Nossa, é uma caricatura. É uma caricatura, né? que elas criam, se tivesse, né? O sovaco cabeludo, qual o problema? Tipo assim, o que a axila de uma pessoa diz respeito sobre um movimento político, sabe? Assim, é tão baixo o argumento que eles não têm essa argumentação, que eles tentam fazer uma caricatura pejorativa dessas pessoas para tentar desqualificar a argumentação que elas têm. Então, eles tipificam essa pessoa para tentar acabar com um discurso que é potente, é importante, para não chegar no debate. Então, eu vou acabar fisicamente e no ideário dessa pessoa, sabe? Assim, é frustrante, às vezes. Mas eu não sou feminista, eu sou feminina. Porque eu não abro mão do Zabaton. Como se uma feminista não fosse Zabaton. É o poder né? de escolha, né? E essas mulheres que replicam esses discursos, elas também foram treinadas, elas também foram ensinadas desde da sua infância até sua vida adulta, sabe? Então, faz parte do projeto do patriarcado trazer mulheres para serem aliadas deles, né? Desse patriarcado que domina. Porque se eles perdem espaço, se eles perdem as mulheres como aliadas na luta deles, aí a gente se fortalece. Então, essas mulheres, elas são ensinadas que esse é o modelo certo, que esse é o modelo bom, inclusive para elas, e que as outras mulheres são erradas. Então, elas acabam fazendo parte ali de forma até involuntária, porque é uma lavagem cerebral tão grande, né? Esse projeto é tão firme que acaba trazendo mulheres, inclusive, para eles. É a mesma questão, a gente pode até fazer uma analogia aí dessa luta de classes que a gente fala, né? Porque tem tanta pessoa que às vezes sobrevive ali de um salário mínimo defendendo empresários bilionários, né? Porque eles também foram envolvidos. São muitos temas que a gente vê e que se não existe esse recorte social de pessoas serem ou não educadas de alguma forma, terem consciência de classe política, de gênero, enfim, aí a luta não seria do jeito que é hoje, porque a educação e o conhecimento é o que iria libertar essas pessoas, inclusive. Então, o plano deles é que não exista o acesso ao conhecimento. É trabalhar no campo da desinformação. Porque a gente sabe que, atrelada a tudo isso, vem uma série de ideias que eles defendem, às vezes algumas bem estapafúrdias, assim, tipo, a Terra é plana, né? Porque eles precisam trabalhar num campo de muita desinformação, de uma grande confusão intelectual em torno de conceitos para poder predominar mesmo, né? Pegar as pessoas que são mais ingênuas, vamos dizer assim. Ingênuas no sentido de não terem muita informação. E é importante também a gente qualificar, né, as mulheres, porque assim, não basta ser mulher e estar no espaço político, que necessariamente vai ser a defesa da igualdade entre homens e mulheres. Muitas, por terem sido cooptadas há muito tempo, estão nesse espaço para prejudicar o direito. E, assim, a gente já teve aqui em Maceió vereadoras que se diziam antifeministas. Então, tipo assim, e eu só pensava, você só está aqui porque tiveram muitas mulheres que deram sangue, a vida, para poder abrir o espaço para que mulheres estejam na política. E é muito recente. 100 anos de voto, porque o voto só podia ser com autorização do marido, o voto só podia da condição financeira, não podia qualquer mulher votar, e depois conseguir o voto universal. Então, assim, muitas mulheres fizeram um processo muito grande de luta para ter esse espaço, para hoje se colocar contra os direitos femininos. Então, assim, a gente precisa pensar que não basta ser mulher, mas tem que ser uma mulher aliada com a causa feminista para estar nesse espaço. Você disse tudo que eu penso também, porque
que a gente percebe? Eu vi recentemente na internet algumas pessoas assim, a eleição está chegando, mulheres, votem mulheres. Gente, às vezes tem homens que são mais aliados da causa da melhoria da qualidade de vida da mulher, né? Da defesa de direitos pela mulher, para as mulheres, do que algumas mulheres. Então, eu acho que não basta só votar numa mulher. Sim. É preciso analisar se a mulher está realmente defendendo o direito das mulheres, né? Então, não é só um voto feminino, assim, aleatório. E a gente pensa assim, vivemos num momento de liberdade, as coisas melhoraram muito, assim, pelo menos na literatura, né, Mariana? Melhorou. Mas a gente percebe que, como é em várias áreas da vida, né, na literatura é a mesma coisa, aquilo que é dito como feminino ainda é considerado como uma coisa menor, né? E na literatura existe uma discussão se existe uma literatura feminina ou não. Para começar, queria até te provocar. Existe uma literatura feminina, na sua opinião? Esse é um termo que é muito dito e a gente problematiza também, né? A gente como escritora, como, enfim, trabalhadora da literatura, porque quando coloca-se literatura feminina, parece que soa como literatura apenas para mulheres, sobre temas femininos. É literatura feita por mulheres, somos escritoras. Produzimos nossos romances, nossos crônicos, nossas crônicas, nossos contos, nossas poesias, e a gente fala sobre qualquer tema. Então, quando verdade. a gente coloca... A gente não fala literatura masculina. Parece que é literatura apenas, porque é suficiente quando se trata de homens, mas quando existe o recorte de mulheres, é literatura feminina. Então, é algo que a gente tenta acabar, inclusive, sabe? Essa nomenclatura, porque a gente não precisa, sabe? É literatura apenas. Então, existem autores, existem autoras, mas que é a mesma literatura, feita por pontos de vista diferentes, feitas com cada qual com suas palavras, com sua história de vida, mas é literatura, de toda forma. Eu percebo que, assim, na literatura... há um tipo de linguagem, de textos, de livros que a gente lê e a gente percebe que foi uma mulher que escreveu, né? Mas aí a gente pode até dizer, é um livro feminino, e no melhor sentido, né? Como toda a literatura da Clarice Lispector, que é evidentemente que foi uma mulher brilhante, que produziu tudo aquilo, né? Porque ela traz um olhar que somente uma mulher muito sensível e, vamos dizer assim, muito atenta a questões que são muito nossas, poderia ter escrito uma série de coisas que ela escreveu, né? Então, há uma coisa que... um olhar... A mesma coisa no cinema, né? Por exemplo, eu adoro ver filme, ler livros, filmes, tudo que as mulheres produzem, porque... eu acho que as mulheres trazem um olhar muito especial mesmo sobre as questões da vida. Eu acho que somos pessoas com uma sensibilidade a mais. Não que não tenha homens que não sejam, mas eu acho que temos um olhar mais delicado sobre coisas importantes da vida. Eu acho que quando, inclusive, Paulo Freire diz que tudo tem ideologia, né? Não importa o que, tudo tem uma ideologia, a gente parte desse pressuposto de que tudo tem nossos próprios atravessamentos. Então, as vivências das mulheres, pensando como sociedade, são necessariamente muito diferentes das vivências dos homens. Então, acaba se atribuindo uma questão de gênero porque... obrigatoriamente a sociedade impõe isso, que existam tratamentos diferentes, experiências diferentes, no bom e no pior dos sentidos também, né? Então, eu não acho que nós, como autores, consigamos nos desassociar completamente do que a gente escreve. Então, ali tem a minha visão de mundo, ali Sim. tem o que eu acredito, o que eu não acredito, minha maneira de escrever. Eu fiz recentemente uma pós-graduação em escrita criativa e muitos dos alunos conversando, alguns já escritores publicados, outros buscando isso, mas existia um medo constante de dizer, todo mundo já escreveu sobre tudo, eu vou escrever sobre o quê? Mas sobre o seu ponto de vista, né? Ninguém tem. A Sim. sua origem, sabe? Ninguém tem. É só seu. Essas questões são só suas. Então, do mesmo jeito que eu, Mariana, posso falar sobre uma pauta específica, você, Patrícia, pode falar sobre a mesma pauta de
com um viés totalmente diferente, sabe? Sim. Então, é claro, quando a gente separa por grupos, se a gente colocar homens e mulheres, por questão de vivência mesmo, de experiência como sociedade, a gente acaba conseguindo fazer alguns recortes de gênero também. Mas aí eu acho que vem muito mais da visão individual. Ano passado, achei até engraçado que eu li uns 4 livros diferentes e eu percebi que os 4 falavam sobre luto. Eram 4 autoras, inclusive. E, para mim, como leitora, foram experiências completamente diferentes também. E eu li sobre a mesma pauta, sabe? Sim. Então, é muito sobre quem você é e como você expressa aquilo. Se sua vivência foi parecida com a minha, a gente pode até ter opiniões similares, né? A gente pode se expressar de alguma maneira parecida, mas é realmente o ponto de vista que é muito individualizado. Eu acho independentemente, inclusive, do gênero, né? A gente pode ler clássicos que se você for fazer uma síntese e dizer quais são os temas, vão ser quase sempre centrados nos mesmos temas, né? Amor, traição, né? Solidão, coisas que já tem nos clássicos, mas à medida que o tempo passa, a vida das pessoas dentro desses temas também vai mudando, né? Então, se hoje o Machado de Assis estivesse vivo, provavelmente ele iria escrever uma Capitu diferente, né? Dentro do contexto social nosso. Então, mesmo que os temas sejam os mesmos, o olhar sobre os temas mudam. E eu acho que o olhar sobre os temas, sendo de uma mulher, uma mulher, dependendo do lugar onde ela esteja, também muda, né? Você vê que as escritoras africanas hoje trazem um olhar completamente diferente do que as escritoras brasileiras escrevem. Nunca vai haver um livro igual ao outro, só porque já foram escritos, né? E você, Teca, como é que você vê a questão do avanço das mulheres na política? Como é que a gente faz para ter mais mulheres na política representando os nossos interesses? Então, a gente precisa se entender, primeiro, como ser político, né? Eu acho que a gente teve durante muito tempo, a diferenciação entre a mulher, um ser da esfera privada ou um ser da esfera pública. Inicialmente, o Estado entendia como um ser da esfera privada, então a gente não tinha direitos e era muito relegado ao que o marido iria definir sobre isso. Até que, através, infelizmente, da violência contra a mulher, a gente consegue que o Estado enxergue a gente como ser de direito e faça a invasão na esfera privada para retirar a mulher desse espaço, né? Então, eu acho que, primeiro, essa conceituação ainda é muito recente. E para mim, o marco do voto, como eu já trouxe aqui, é um marco muito grande da gente poder, enfim, exercer esse direito que foi conquistado por nós, assim, não foi nos dado, pelo contrário. Como alguns autores gostam, através do seu viés ideológico dado, que foi concedido por fulano, concedido por cicrano. Se não tivesse, historicamente, a luta feminina por trás disso, nada disso seria dado de mão beijada. Pelo contrário, é inversamente proporcional aos interesses colocados. Então, assim, se enxergar como ser é algo que a gente vem fazendo diariamente. E são mudanças que parecem bobas em alguns aspectos, mas que não são. E, para mim, o banheiro no Senado é algo muito sintomático, né? Que o primeiro banheiro construído para senadoras foi em 2016, 2015. Ontem, praticamente, né? Não existia banheiro para mulheres senadoras. Depois, a gente tem aqui em Maceió, por exemplo, no estado de Alagoas, a licença maternidade para vereadoras. Não existia até 2021 licença maternidade para vereadora. E aí, quando a gente foi tentar fazer esse processo político, a nossa colega vereadora Olivia Tenório engravidou. E a gente estava debatendo. E ela disse que entrou em contato com a Procuradoria da Câmara para saber como que seria a licença maternidade dela. Porque ela estava preocupada se o suplente ia assumir, porque a gente só tem direito a 4 meses de afastamento, sem ser por causa de gravidez, né? Por outras questões, se não o suplente assume e tudo mais. E aí falou até de auxílio-doença se ela entrasse no INSS. Foi uma confusão, enfim, olha só, regimental, porque não tinha tipificado o nosso regimento. Até que a gente conseguiu fazer essa aprovação. Não foi unânime também. Tiveram vereadores que na Constituição e Justiça se colocaram contrários, porque falavam que a gente já tinha assessora demais para precisar de licença maternidade, como se uma assessora fosse ser babá do filho. Tipo assim, é uma confusão. Uma confusão. Do que coloca a mulher nesse espaço político, que são pequenos avanços, que são grandes avanços, mas são colocados como pequenos, que a gente vai travando quando vai ocupando esses espaços, né? E é curioso, porque a gente também luta pela igualdade de direitos. Por exemplo, eu sou autora da lei da licença paternidade também.
Porque se eu quero falar da carga materna e da carga da mulher, eu tenho que dividir essa carga com alguém. Concordo. Nada mais justo do que o homem, que é pai da criança, também ter espaço para dividir. Porque, por exemplo, o puerpério é muito maior do que 5 dias que é dado ao homem. E a gente é autor da Lei da Paternidade, junto com o movimento político nacional da Rede A Ponte, que fez um protocolaço em todo o Brasil, com várias vereadoras, deputados estaduais de todo o Brasil, para que nas câmaras e nas assembleias tivesse a licença paternidade de até 20 dias, como foi aprovado recentemente no Congresso Nacional. Sim. Então, assim, são avanços que a gente vai travando em luta da igualdade. Então, tem esse aspecto político de se reconhecer nesse espaço. Precisa de uma reforma na questão eleitoral. É muito desgastante uma campanha política, é muito sofrido uma campanha política do jeito que a gente faz, sem dinheiro, com o pé no chão, pedindo voto na rua, de porta em porta, de casa em casa, no convencimento, no diálogo, combatendo a compra de voto. E aí a mãe com o filho, quando adoece, tem que desmarcar a consulta, ou quando amamenta, tem que levar o seu filho, e esse espaço não é pensado para ele, e quando o menino é visto como um incômodo, né, entre aspas, por muita gente. Então, assim, não dá para te responder com uma resposta simples e dizer, vamos fazer isso aqui, que isso resolve todos os problemas. Porque é muito mais complexo do que isso. Mas eu acho que a gente está dentro dos espaços de poder, dentro dos partidos políticos, ascendendo nesses espaços, criando política especialmente com especificidade para as mulheres. Não é necessariamente uma política feminina, mas que entenda que a mulher é um ser interseccional, que deve ser transversal em todas as políticas. Aí a gente vai avançando para ter mais mulheres nesse espaço. E outra coisa que a gente percebe, assim, na literatura, também no cinema, é que, embora existam, né, mulheres fazendo diretoras, atrizes sempre existiu, muitas são cultuadas, né? Mas, assim, quando você fala de produção, direção, e no caso da escrita, né, das mulheres, elas existem, estamos aí produzindo, porém, ainda somos minoria nesses campos, né, da arte. E olha que a arte é um espaço, vamos dizer assim, muito mais aberto à diversidade do que a política e outras, né? Sim, sim. Então, assim, você vê, há alguns anos, eu acho que foi a UNB, tinha feito um levantamento, né, do perfil típico do escritor brasileiro, e ninguém ficou surpreso de descobrir que era o homem branco, cisgênero, classe média, média alta, localizado no Sul e Sudeste, que, a grosso modo, era publicado pelas maiores editoras do Brasil, né? Esse perfil ele mudou, mas não muito ainda, né? Eu trabalhei durante alguns anos lá na imprensa oficial Graciliano Ramos, e a gente realizava editais lá para publicação de livros, e houve um tempo que a gente recebia muitas críticas que diziam assim, precisa ter uma cota para mulheres. Mas o edital, como ele é feito, ele não discrimina a mulher nele. Mas o que a gente percebia é que, vamos dizer, de 100% das inscrições, 20% era de mulheres. Mulheres se inscreviam um pouco. Aí, na primeira etapa, quando você faz uma separação entre joio e trigo, que passava para a segunda etapa, aí o número já se equilibrava mais. Ficava entre 40 e 60, com a predominância de homens. Aí eu ficava com a sensação de que as mulheres não se inscreviam, a maioria, porque a mulher é mais cautelosa, né? O homem manda qualquer coisa. Ele está acostumado, muda dele, ele está nem aí para o julgamento. A cobrança sobre a mulher é maior. A mulher se cobra, eu acho. Ela só manda se ela tiver certeza de que o livro dela é competitivo, é bom, está à altura, né? E aí, na segunda etapa, não, se equilibrava a disputa entre homens e mulheres. E como lá era anônimo, quem julgava, o escritor não sabia, mas também quem julgava do lado de cá não sabia quem era o autor. Então, quando você equilibra o processo seletivo, a tendência é que as mulheres elas cheguem lá sozinhas, vamos dizer assim, sem uma cota, né? Mas eu percebo que é um espaço que as mulheres ainda, vamos dizer assim, até por uma questão de autocrítica mesmo, né? Às vezes rigorosa demais, elas não se atrevem ainda a ir. Né? Mas, ao mesmo tempo, Mariana estava fazendo uma reflexão interessante sobre as premiações, que são reconhecimento da autoria feminina, né, Mariana? Com sua fala, eu até lembrei de uma pesquisa que eu vi no LinkedIn, que para uma mulher se inscrever em uma vaga de emprego, ela precisava cumprir 100% dos requisitos. O homem se inscrevia com 60%. Tá vendo? Então, a mulher tem essa cobrança de dizer eu preciso entregar tudo e até um pouco mais para ser considerada razoável. O homem não. O homem razoável já se acha
competente o suficiente para concorrer a uma vaga que ele só atinge pouco mais da metade dos critérios para aquele cargo. Então, é como se a mulher já fosse também treinada a se entender como insuficiente. E aí ela diz, não, talvez eu só não cumpra um, mas eu nem vou me inscrever, já que eu não cumpro um. Exatamente. E aí a gente pode pensar nisso também em outros meios, né? Em outros concursos. O que a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast sobre concursos literários grandes, de que tem muitos que os pareceristas, né, os avaliadores, eles recebem as obras de forma anônima. E é bem justo que seja assim. Só que existem concursos nacionais, né, que são alguns dos maiores concursos brasileiros, como Prêmio Jabuti, Prêmio Oceanos, que são concursos de obras já publicadas. Então, você não tem como anonimizar aquela obra. Você já conhece o título, você talvez já tenha até lido, então você, inevitavelmente, sabe quem é o autor ou a autora. E que nesses 2 prêmios, no Jabuti, era 71% dos premiados, né, em livro do ano eram homens, e no Prêmio Oceano quase 80% eram homens. Então, por que será? E vem os questionamentos, né? Esse dado é um fato. Então, isso aqui é algo que a gente já tem uma conclusão. Mas, para chegar nisso, aí a gente começa a se questionar. Será que as mulheres não estão escrevendo? Será que elas estão escrevendo e não estão publicando? Será que elas publicam, mas não têm coragem de enviar para um concurso? Sabe? Quantas mulheres se inscrevem de fato para concorrer nacionalmente? Será que as mulheres escrevem de forma inferior aos homens, sabe? Então, a gente fica se perguntando isso porque em uma sociedade que a gente tem tantas mulheres, né? Será que não existam mulheres tão boas que escrevem tão bem, que sejam capazes de equilibrar esse número? Ou aí a gente vem, né, para esse viés também, que não tem como não pensar nisso, ou existe, né, ali uma descredibilidade na escrita das mulheres. Será que os avaliadores, né, também não consideram isso? Quem avalia esses prêmios? Você chegou num ponto que eu acho que é fundamental. Nisso? Eu acho que as bancas que avaliam esses livros, ela precisa ter diversidade. Uhum. Isso foi uma coisa que a gente entendeu lá durante o processo de seleção dos livros. E aí a gente mudou essa lógica num certo momento, né? Que era isso, era ter na banca de pareceristas um número equilibrado de homens e mulheres. Aí, vamos lá, até de LGBTQIA+, também, entendeu? Porque, claro que a gente não pode perguntar a pessoa, mas tem umas que a gente já sabe, porque são declaradas publicamente, que podem compor uma banca, que é para justamente trazer uma banca diversificada, que tenha sensibilidade para gostar, né, dos diversos tipos de vozes que tem na literatura. Porque se você faz uma composição formada só por homens, eles não vão gostar, entende? Não vão simpatizar com algum tipo de livro que não tem a linguagem que eles produzem. Porque a minha identificação com algo vem também da minha vivência, da minha cultura. Então, se a minha cultura e minha vivência são restritas, né, eu vou avaliar dentro daquele recorte, daquele ponto de vista. Então, se eu tenho uma banca de avaliadores diversos, eles conseguem avaliar aquilo também com olhares distintos dentro daquele mundo literário, dentro dos critérios que devam ser avaliados, obviamente. E aqui a gente não fala que alguém tem que ganhar um prêmio exclusivamente por conta do seu gênero. Não. A gente quer que as mulheres se inscrevam mais, que a gente tenha um volume maior, né, de autoras concorrendo, porque isso dá mais chances para elas também. Se a gente tem 100 inscritos e só 20 são mulheres, é difícil, realmente, né? Você pensar, nossa, eu tenho 70% aí, ou 80% a mais de opções de livros escritos por homens para concorrer. Então, são muitas questões, mas a gente passando assim, a gente acreditando, né, na diversidade, na escrita, a gente mudando a cultura e a mulher acreditando que pode e deve, né, se aventurar em qualquer campo que seja na política, seja na literatura, em qualquer área profissional que ela queira, ela acreditando, ela também vai querer buscar esses espaços que nunca são dados, né, são conquistados. Então, é fundamental que mulheres também se entendam, né, como seres importantes e com voz na sociedade. Porque isso faz total diferença nos caminhos trilhados. Exatamente. Porque, assim, uma das razões, provavelmente, né,
de que há um certo tempo atrás a UNB precisa fazer esse levantamento de novo, né, para ver se houve uma mudança no Brasil nesse sentido. Mas quem é que estava à frente das grandes editoras selecionando o que ia ser publicado? Provavelmente homens, né? Os homens gostam dos homens, a gente sabe disso também, né? Que até o pessoal brinca, eles são, como é que se diz, heteronormativos, mas quando se trata de uma relação, eles são homoafetivos. Homens admiram homens, né? Admiram homens. São heterossexuais, mas são homoafetivos muitos, porque utilizam a mulher muito mais como um produto, mas no campo de admiração, de respeito, né? É sempre o campo masculino. Exatamente. Então, a gente sabe que as mulheres... Nem sempre, né? Também tem livros aí que a gente percebe que poderia... Se não dissesse quem é o autor, você não ia saber se foi um homem ou uma mulher que escreveu, né? Mas há algum tipo de temática que as mulheres são mais sensíveis, são mais atentas e gostam de abordar, né? E esse tipo de tema certamente não interessava a um editor homem, uma editora grande. E se ele tivesse mais alguns preconceitos, aí já viu, né? Nem entra. A mesma coisa no cinema, né? Esse ano a gente teve... uma seleção de filmes para o Oscar, e lá acho que só tinha uma diretora mulher, né? Que foi a diretora de Hamlet, por exemplo. E você vê no próprio cinema, se for só pegar ali a premiação do Oscar, veja como demora de novo que alguém negro ganhe melhor ator ou ganhe. Esse ano foi uma negra que ganhou como direção de fotografia, creio. Assim, você vê, é sempre uma coisa pontual que ainda merece... que ainda deve ser mencionado para as pessoas entenderem que aquilo é uma exceção, não é natural ainda, né? A sociedade avança de uma forma lenta. E olha que a gente avançou bastante e ainda querem retroceder, né? Teve alguma coisa que eu não perguntei, mas que vocês acham que seria interessante a gente colocar aqui ainda sobre a discussão a respeito de machismo, misoginia, avanços, retrocessos? O que é que vocês gostariam? O que é que está na cabeça de vocês a respeito desse tema que vocês ainda gostariam de falar? Eu acho que, assim, parte muito também. Acho que um ponto que a gente não pode esquecer é a questão da educação, né? Parece clichê. Todo mundo fala, educação, mas não é qualquer educação, né? E aí eu penso muito no cotidiano, como eu estou contribuindo para isso. Eu tenho um sobrinho muito amado e querido, desejado, que é o Bruno. Ele tem 2 anos. E a professora Adriana Capretes fez um livro recentemente chamado Sereias Alagoanas, que é sobre mulheres alagoanas que fizeram e fazem história. Não só mulheres mais velhas, porque geralmente, enfim, tem mais tempo de contribuição, mas, por exemplo, a Nicolinha, que tem, com seus 9 anos, descobriu os asteroides e tudo mais. Então, tem várias mulheres alagoanas. E aí, uma das coisas que eu fiz foi justamente comprar um livro desse para deixar para o meu sobrinho, porque ele precisa ter referências também de mulheres, né? E, inclusive, dentro do livro tem a avó dele, que é a minha mãe. E aí eu fiquei, meu Deus, não foi nada combinado, mas deu meio que assim. E aí eu escrevi que você cresça com influências e com, no seu radar, mulheres históricas também, que mulheres também fazem história, para que a gente não seja reduzida apenas ao contra-sistema, à micro-história, como é contada, das pessoas que são, enfim, minorizadas, mas que a gente esteja nesse espaço também. Então, essas iniciativas são muito, muito legais, e o que a gente está dando de contribuição para a posteridade também. Eu acho que nesse aspecto também a gente tem essa responsabilidade. Concordo. Eu acho que educação, sem dúvida, é o que consegue mudar. A educação que provoca, educação que liberta, educação que dá autonomia, e não só uma educação que quer apenas uma transferência de conhecimento técnico, sabe? É preciso que seja uma educação libertadora. É preciso que crianças entendam, estudem e aprendam sobre respeito, sobre diversidade, sobre política, sobre religião, em suas mais diversas religiões, né? Como a gente tem aqui no Brasil, diversas religiões também. Então, se a gente parte desse princípio de que as pessoas precisam ser educadas neste formato, aí a gente pensa que as gerações vão evoluir. A gente é muito pequeno para pensar em mudar o mundo, né? Mas a gente pode mudar a sociedade ao nosso entorno, ao nosso redor. E aí são vários quebra-cabeças, né? Eu sou uma peça, você é outra, então a gente vai se juntando, vai se fortalecendo e vai se amplificando, né? Então, daqui a pouco, o que era só uma peça virou um quadro gigante de algo que mudou, que a gente conseguiu uma mudança efetiva.
É difícil, é cansativo, não é rápido, né? Às vezes, como falamos aqui em algum momento, é um passo para frente e 3 para trás, mas a gente segura as rédeas e não pode entregar o jogo, né? A gente não pode desistir. É muita gente contra avanço, é muita gente contra progresso, é muita gente contra pautas que reduzam privilégios, né, de alguns públicos específicos. Mas se a gente não fizer essa força contrária, a gente realmente retrocede, como muitas vezes a gente vê retrocedendo. Então, eu acho que o mais importante hoje é realmente investir em educação, e aí pode ser uma educação escolar, uma educação universitária, uma educação familiar, sabe? Os mais diferentes tipos de educação, acho que é o que eu, de fato, acredito que vai conseguir mudar a nossa realidade. Eu, aqui na Editora Matriz, quando a gente criou essa editora, uma das coisas que a gente tinha em mente era isso, era de trazer uma editora que fosse verdadeiramente diversificada, né? A gente tem aqui no nosso conjunto de autores, mulheres, homens, pessoas com perfis bem diversificados. A gente está saindo com uma coleção chamada Vozes Negras, que é uma coleção que a gente está fazendo em parceria com o Instituto Negro de Alagoas, que ele está trazendo 12 títulos, né, de não ficção de história de Alagoas. E são homens, meio a meio, 6 homens, 6 mulheres, todos negros, falando sobre as nossas tradições, as religiões de matriz africana, dança, capoeira, porque eu acho que também a gente pode dar uma contribuição nesse sentido, você dando voz a quem não tem voz, normalmente na literatura, no cinema, na arte, na sociedade, mostrando que é da diversidade que vem o lado mais bonito da vida, né? E é do respeito também. Vamos fazer isso. Mulheres ajudem, homens ajudem também. Eu acho que os homens que são simpáticos, as mulheres que, graças a Deus, vamos dizer assim, esse mundo da machosfera, ele representa um conjunto minoritário entre os homens, né? Nem todo homem está intoxicado com esses discursos. E como a maioria dos homens não está nisso, seria muito importante que eles se unissem também para explicar aos jovens e às crianças o que é uma mulher, como se faz para conquistar uma mulher, que as mulheres são iguais aos homens em direitos e que merecem respeito por suas... E que o que é feminino é tão bom quanto o que é masculino. Eu acho que assim a gente constrói um outro mundo melhor para todo mundo, né? Inclusive para quem está contaminado pelo ódio. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês no Leia-se. Gostaria de dizer que foi uma alegria imensa contar com a presença de vocês aqui e que as portas do Leia-se da Editora Matriz continuam abertas para vocês. Eu estou muito feliz. Eu queria agradecer por dividir essa mesa tão legal. Patrícia, obrigada pelo convite. Muito obrigada, Té. Assim, foi uma tarde gostosa, de conversas e debates, de trabalho também, mas de um trabalho que é emancipador. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Agradecer imensamente todo mundo que nos ouviu, nos assistiu, compartilhou esse conteúdo. Dizer que eu estou à disposição para quem precisar. Todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, é Tecanelma. E aí vocês vão encontrar um iconzinho que tem um rosa. Quando tiver rosa, tem Tecanelma. E a gente sempre vai estar junto no Bom Combate. Mariana, mande seu último recado agora. Bem, eu, como tento muito, acredito muito na educação por meio da arte, na expressão por meio da arte, eu uso muito a literatura de cordel para falar sobre pautas contemporâneas. Inclusive aquelas, como eu disse, que a gente nem queria estar mais falando, mas precisa falar. Então, para terminar, eu trouxe um cordel meu aqui e queria declamar para vocês. Nos agridem, nos maltratam, fazem tudo o que quiser, nos violentam impunes numa rotina qualquer, sem descanso ou intervalo, e aqui, enquanto falo, mataram outra mulher. Nos arrastam pelas ruas sem que nada os incomode, tantas balas nos atingem e outras notícias explodem, mas seguem de forma fria, pois se matam todo dia, é porque acham que podem. Violam os nossos corpos, seguem nos causando dor, nos controlam, nos criticam, nos querendo ao seu dispor, num contexto bem traçado. É o ódio escancarado, disfarçado de amor. E nesse patriarcado que impõe tão resoluto nossa subserviência para sermos um produto, numa escolha sem segredo, ou nós vivemos com medo, ou nós vivemos de luto. Para além de outro protesto de perguntar até quando, queremos leis bem mais fortes e a cultura transformando a raiz dessa questão, pois se não tiver ação, só seguirão nos matando.
Mas, como bem disse Elza, e aqui vou relembrar, ligue para o 180, mande o cachorro atacar, bote água para ferver, pois se é para se proteger, é a presa que vai caçar. E assim encerramos esse episódio do podcast Leia-se. Acompanhem as nossas publicações nas redes sociais da Editora Matriz, editoramatriz.com.br, a nossa página no Instagram, @Editora Matriz, e fique atento aos próximos episódios do Leia-se.